Só neste vídeo eu irei falar sobre os verbos do modo subjuntivo. Então, a primeira conjugação dos verbos do modo subjuntivo, como no modo indicativo, nós temos aqui, teremos aqui o radical, tá? Aqui no caso o fal, tá? Falar, é o verbo falar, mais a sua terminação em ar, a primeira conjugação. A segunda conjugação, temos o radical, mais a terminação em er. E a terceira conjugação, radical, mais a sua terminação. Mas vamos ver aqui como que fica a conjugação do verbo cantar, vender e partir, no presente do subjuntivo. Então, nós temos aqui que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. A segunda conjugação seria que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. A terceira conjugação seria o verbo partir, terceira e última, que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Reparem que na primeira conjugação é o verbo cantar e a vogal ela passa a ser uma vogal diferente. Se o verbo é cantar, na forma subjuntiva, ficará na conjugação para o subjuntivo da primeira pessoa do singular, ficará que eu cante, cantar que eu cante. Na segunda é o verbo vender, a vogal temática será a. Então, que eu venda, que eu venda. Muitas pessoas falam errado, né? Muitas pessoas falam que eu vende. Não, é que eu venda, tá? Então, aqui nós já conseguimos corrigir os problemas de fala, que é muito comum hoje em dia, tá? Então, aqui, para fechar a primeira conjugação do presente do subjuntivo, nós temos aqui que eu parta, é o verbo partir. Então, repare, o i se torna a, e só a lá no verbo cantar, o a vai para o e e o vender vai para o a. Então, há uma troca de vogais. Devemos prestar muita atenção nisso. Próximo tempo é o tempo do passado ou pretérito. Se eu cantasse, reparem, se eu cantasse, nós temos duas consoantes aqui, tá? SS. Se tu cantasses, se ele cantasse, se nós cantássemos, olha o acento, cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Reparem que em todas elas aqui nós temos um encontro SS, em todas elas, ok? Próximo, se eu vendesse, se tu vendesses, se ele vendesse, se nós vendêssemos, se vós vendesseis, se eles vendessem. Aqui nós temos a segunda conjugação, que é o verbo vender. Reparem, vender, tá? Então, há uma mudança que precisa ser analisada sempre, tá? Terceira conjugação é o verbo partir, né, no subjuntivo, do modo subjuntivo. Como que seria? Se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. Bom, terceiro e último caso aqui do modo subjuntivo. Vamos lá, são 3 conjugações. Continuando aqui. Quando eu cantar, o verbo cantar, olha lá, quando eu cantar. Quando tu cantares, quando ele cantar,
quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Segunda conjugação do verbo vender. Como é que seria? Como é que seria essa conjugação? Quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender, quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles venderem. A terceira e última conjugação é o verbo partir. Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Acredito ser hoje esta aula importante para o estudo dos verbos no modo subjuntivo e muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.